O filme se inicia nos mostrando Eric, que está deixando para trás uma fazenda destruída, onde morava. Ele segue em direção à cidade mais próxima, atravessando uma floresta densa e escura. A caminhada já durava horas, e ele sabia que precisava de descanso. Encontrando um lugar um pouco mais aberto, decide montar sua barraca. Mas antes de se abrigar, ele examina as queimaduras em sua perna, que parecem estar piores do que ele imaginava. A dor não passava, e ele sabia que não poderia continuar por muito mais tempo sem tratar as feridas. Mais tarde, enquanto tenta dormir, um pesadelo estranho toma conta de sua mente. No sonho, ele vê as árvores ao redor pegando fogo, uma visão aterradora que o acorda em pânico. O suor escorre pela sua testa, e ao abrir os olhos, ele percebe que as queimaduras, que já o incomodavam tanto, pioraram. Sentindo o corpo pedir socorro, Eric segue seu caminho até uma cidade e, sem pensar duas vezes, invade uma farmácia para pegar os materiais que precisa para tratar as feridas. No posto de gasolina, ele corta o cabelo e segue sua estrada, ignorando os gritos e olhares reprovadores dos moradores. Logo, um carro se aproxima e Eric, com um olhar decidido, se desvia para um campo. Os ocupantes tentam chamá-lo, mas ele segue em frente, sem se importar. Um dos garotos, Ollie, desce do carro e tenta entender o que está acontecendo, percebendo o sotaque americano de Eric. Quando tenta empurrá-lo, algo inacreditável acontece. Ollie começa a sangrar pelos olhos e, sem mais nem menos, cai morto. Os amigos de Ollie ficam desesperados e chamam a polícia, achando que o garoto estava apenas fingindo. A polícia chega e ele é preso, acusado pela morte de Ollie, sem que ninguém compreenda direito o que aconteceu. Enquanto isso, Christine, uma psicóloga que está lidando com o luto pela morte de uma paciente que cometeu suicídio, se vê arrastada para outro caso. Ela sai do hospital e, ao ligar para a amiga Margrethe, recebe uma ligação do chefe de polícia, Henrik, que pede sua ajuda para entender o caso de Eric. No dia seguinte, Christine chega ao departamento de polícia e é recebida por Henrik, que lhe agradece pela presença, mas deixa claro que não espera milagres. Ele só quer saber se ela consegue fazer Eric falar antes que ele seja transferido para a unidade de crimes. Henrik revela que Eric é o principal suspeito de um incêndio em uma fazenda há 3 anos e que agora é acusado de matar Ollie de uma forma inexplicável. A situação é misteriosa e intrigante. Christine encontra Eric preso em uma cela e tenta entender o que aconteceu com Ollie. Ele, no entanto, se mantém em silêncio, sem dar respostas. Henrik acredita que Eric tem algo a ver com o incêndio e quer entender como ele conseguiu matar Ollie sem sequer tocá-lo. Com calma e paciência, Christine se apresenta como psicóloga e explica que não trabalha para a polícia, mas foi chamada para tentar conversar com ele. Eric, inicialmente retraído e desconfortável, finalmente aceita se sentar. Ele toma um gole da água que ela lhe oferece, mas, quando Christine pergunta sobre sua família na Noruega, ele não responde. Christine tenta abordá-lo de uma maneira mais pessoal, dizendo que todos na cidade estão curiosos sobre Ollie e que ela acredita que algo fora de controle de Eric aconteceu. Ela menciona que acredita que, no fundo, as pessoas são boas. Eric, depois de um longo silêncio, finalmente fala. Eu avisei o Ollie para não me tocar, mas ele não quis ouvir. Christine, percebendo o desconforto de Eric com as algemas, pede a Henrik para removê-las. Após alguma resistência, ele concorda. Enquanto isso, o pai de Ollie, Bjorn, chega à delegacia com sua família, desesperado e furioso. Ele exige ver Eric e quer entender por que o americano matou seu filho. Henrik, tentando manter a calma, explica que ainda está tentando entender o lado de Eric e não pode permitir que Bjorn o veja ainda. Bjorn, furioso e sem esperança, diz que não há mais nada a ser feito, mas Henrik, firme em sua decisão, se mantém na sua posição. Depois que Bjorn e sua família vão embora, Henrik recebe a notícia de que a unidade de crimes está a caminho, trazendo um americano da embaixada. O objetivo é tirar Eric da Noruega. De volta à sala de interrogatório, Eric tem as algemas removidas e Christine pergunta se as pessoas da fazenda eram parentes dele. Eric, preocupado, questiona se todos morreram e Christine responde que ele foi o único a sobreviver. Ela pede desculpas pela perda e pergunta o que de fato aconteceu na fazenda. Nesse momento, Eric começa a agir de maneira estranha e revela que matou todos na fazenda, inclusive Ollie. Quando Christine tenta entender como ele fez isso, um vento incomum começa a soprar, e Eric mostra que consegue controlar a água no copo com a mão. Christine fica chocada, e Henrik observa tudo pela câmera. Olá, meus queridos Bigs! Este é o resumo do filme, Mortal. Espero que esteja gostando. Comente gostei pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar.
Ao ser questionado sobre como ele faz isso, Eric diz que não sabe. Ela tenta entender, já que controlar a água parece não fazer sentido, principalmente porque as mortes ocorreram em um incêndio. Para demonstrar seus poderes, Eric aquece a mesa com as mãos até que começa a queimar. Surpresa, Christine pergunta se agora ela deve acreditar nele. O calor começa a se espalhar pela sala e as paredes começam a pegar fogo. Christine pede para ele controlar, mas ele não consegue. O alarme de incêndio dispara e Eric, nervoso, faz a temperatura subir ainda mais, até o chão começar a queimar. Henrik entra correndo e Christine pede que ele desligue o alarme enquanto tenta ajudar Eric a controlar seus poderes. Ela sugere que ele se concentre e se isole para conseguir controlar a situação. E após um momento tenso, Eric consegue evitar que a sala seja consumida pelas chamas. A unidade de crimes chega, trazendo o detetive americano Hathaway, que vai levar Eric para os Estados Unidos. Christine se opõe, mas Henrik explica que não tem escolha. Eric afirma que só vai falar com Christine, e Henrik pede para que ela o deixe sozinho. Christine olha para Hathaway e avisa que eles não podem levar Eric, pois ele poderia causar um desastre no helicóptero. Hathaway sugere sedá-lo, e Eric diz que vai se sedar sozinho. Após se injetar com o sedativo, ele é levado para o helicóptero. Enquanto o helicóptero decola, Christine diz a Henrik que nunca vão saber o que realmente aconteceu durante o interrogatório. Henrik acredita que Deus tem um plano para Eric. Quando Eric acorda, um dos oficiais percebe que o efeito do sedativo está passando rápido demais. Ao perceber que está algemado à cama, Eric entra em pânico e perde o controle. Hathaway tenta acalmá-lo, mas logo percebe que os poderes de Eric estão causando uma tempestade. Um dos oficiais sugere sedá-lo novamente, mas o outro recusa, temendo que isso possa matá-lo. No meio da luta de Eric para se soltar, um raio atinge o helicóptero, matando todos, exceto Hathaway e o piloto. A tempestade faz o helicóptero cair no rio. Eric se solta, resgata Hathaway e, antes de fugir, a revigora. Poucos minutos depois, Henrik chega ao local com seus oficiais e encontra 3 corpos. Hathaway é levada ao hospital, mas ninguém sabe o paradeiro de Eric. Quando Bjorn fica sabendo da fuga de Eric, decide buscar vingança pela morte de seu filho. Christine ouve sobre o acidente de helicóptero e vai atrás de Eric, mas ele já aparece em sua casa antes que ela consiga sair para o carro. Ela o leva para fora de casa para evitar que os policiais o encontrem, oferece ajuda e um cobertor. No caminho para a cabine de um amigo, ela faz uma parada na farmácia e, ao voltar, percebe que Eric tinha sugado todo o ar do carro. Ele sai para que ela possa respirar e diz que não quer machucá-la. Eles continuam a viagem, e durante o trajeto, Christine pergunta o que está acontecendo com ele, mas ele não sabe o que responder. Ao chegar na cabine, ela o ajuda a tratar os ferimentos e pergunta quando ele descobriu seus poderes. Eric revela que foi na fazenda, quando algo se acumulou dentro dele e explodiu, incendiando tudo ao seu redor. Após algum tempo, Eric adormece e Christine o observa. Enquanto isso, Hathaway fala com Henrik e diz que Eric precisa ser capturado, pois é perigoso. Ela menciona a tempestade no helicóptero e sugere que Eric tenha causado aquilo. Henrik fica confuso, mas Hathaway insiste que presenciou o ocorrido. Henrik não acredita que Eric seja uma pessoa má, já que ele a salvou, mas Hathaway acha que ele precisa ser controlado logo. Christine também dorme, e ao acordar, liga para Margaret. Ela conta tudo, mas Margaret insiste para que entregue Eric à polícia, ameaçando ser cúmplice. Christine ignora a pressão, e quando Eric acorda, diz que precisa levá-lo à delegacia. Eric, tranquilo, diz que isso não é um problema para ele. Ao se prepararem para sair, começa a chover. Eric agradece a ajuda de Christine, e quando ela o abraça, a chuva para de cair sobre ela. Christine, surpresa, decide não ir à polícia e insiste que ele fique com ela. Eles saem da cabana e Christine sugere ir até a fazenda. Eric não sabe o que pode acontecer, mas menciona sentir uma força o chamando. Ao embarcar no ferry, Margaret liga de novo e, sem pensar, Christine joga o celular no rio. Eles chegam a uma parte diferente da Noruega, perto da cidade. No posto de gasolina, Christine vê no noticiário que estão sendo procurados. Ela corre para o carro, mas percebe que Eric não está lá. Ao encontrá-lo mais à frente, olhando para o céu, ela diz que precisam sair rápido. Um funcionário do posto os reconhece, e Christine fica brava com Eric por ter saído do carro. Eric revela que teve uma visão do posto desaparecendo e fala sobre uma forma estranha no céu. Christine brinca, dizendo se ele seria o novo Jesus, mas Eric nega, dizendo que Jesus não matou ninguém. Ela pergunta o que ele acha que pode fazer com seus poderes. De repente, Christine percebe que estão sendo seguidos pela polícia.
Ela tenta ultrapassar um caminhão na estrada e, por pouco, não é atingida por outro carro. Eric, nervoso, usa um raio e destrói os pneus do carro. Christine pede ajuda a um caminhoneiro que hesita, mas aceita depois de ouvir que Eric está doente. Enquanto isso, Hathaway e Henrik chegam ao local do carro danificado, investigando a situação. Hathaway pede a Henrik para fazer de tudo para impedir que Christine e Eric atravessem a ponte rumo à cidade. Alguns minutos depois, com a ajuda de outros policiais, Henrik consegue bloquear a passagem. O caminhoneiro, percebendo que foi enganado, sai do caminhão e corre até a polícia para contar a verdade. 2 soldados se aproximam e pedem para Eric sair do veículo. Ele olha para Christine e diz que gostaria que as coisas fossem diferentes. Com um suspiro, ele sai do caminhão e se ajoelha, como ordenado. Antes que qualquer coisa aconteça, Christine corre até ele, pedindo para não machucá-lo, mas é derrubada pelos policiais. Eric, já irritado, exige que deixem ela em paz e, de repente, começa a convocar a tempestade de novo. Hathaway e Henrik observam, boquiabertos. Eric chama os raios da tempestade e os direciona para a ponte, mas acaba sendo atingido por um deles. Christine, desesperada, corre até ele. Ele se levanta, tentando controlar os raios mais uma vez, mas logo fica completamente sobrecarregado. Quando os raios estão prestes a causar um desastre, Christine grita para que ele consiga controlar a tempestade. Por um milagre, ele consegue dissipar os raios, mas suas roupas se rasgam e seu corpo esquenta a ponto de quase explodir. Depois de um tempo, a tempestade se desfaz e ele cai no chão. Christine corre até ele preocupada. Com Eric desacordado, Christine liga para a polícia pedindo uma ambulância. Como ninguém mais se oferece, Henrik vai até eles e pede autorização para levar Eric ao hospital. Durante o caminho, ele diz para Christine que ela deveria ter contado sobre o plano, e ela responde que não achava que ele fosse ajudar. Ele então explica que acredita em Deus, e se Eric tem algo a ver com isso, não quer estar do lado errado. No hospital, Eric é atendido rapidamente, mas seu coração para de bater. A equipe médica fica em choque, mas ele acorda durante o exame de ressonância magnética. Eric então fala sobre uma visão de um mundo congelado, com a mesma árvore que ele sempre vê nas suas visões. Henrik, ouvindo isso, pergunta o que está acontecendo, e Christine explica que Eric tem essas visões de lugares diferentes. Henrik decide sair à procura de um livro que tenha alguma relação com a tal árvore. Enquanto isso, Hathaway conversa com seu chefe sobre o risco de Eric ser visto como um deus. Ela explica os perigos de tratar Eric dessa forma, mas diz que só há uma coisa a fazer, e seu chefe a instrui a tomar uma atitude. Bjorn chega ao hospital, onde Eric está sendo tratado. Durante o exame, Eric fica desconfortável e, ao tentar usar seus poderes, acaba destruindo a máquina de ressonância e cortando a energia do hospital. Quando ele descobre que um garoto na UTI pode morrer devido à falta de energia, Eric se oferece para ajudar, mas é interrompido por Bjorn, que aparece com uma arma e o acusa de ser responsável pela morte de seu filho, Ollie. Eric, ao ouvir o nome de Ollie, sente um golpe de tristeza. Antes que Bjorn atire, Henrik intervém e pede para que ele não faça isso. Eric se desculpa e tenta explicar que não queria machucar Ollie. Ele insiste que pode salvar o garoto na UTI e, apesar da dor, Bjorn deixa a arma cair. Eric vai até a UTI e, mesmo com as enfermeiras tentando impedi-lo, ele toca no garoto. Para surpresa de todos, o menino acorda de repente. Depois de causar esse pequeno milagre, Eric deixa o hospital com Henrik e Christine, indo em direção à fazenda. Enquanto saem, Eric percebe que uma multidão já se formou à sua espera, ansiosa para ver o milagre que ocorreu. Eles pedem com fervor para que ele os toque. Eric, com um sorriso no rosto, faz o gesto, provocando uma reação de euforia no público. Quando estão saindo dali, ele olha para Christine e pergunta o que as pessoas agora esperam dele. Antes que ela consiga responder, Henrik lhe entrega um livro e pede que ela leia a página marcada. Ao abrir o livro, Christine descobre uma história surpreendente. Após a morte dos deuses em Ragnarok, os filhos de Thor teriam construído uma fazenda nas ruínas de Asgard com o objetivo de preservar todo o conhecimento dos deuses, se preparando para o retorno desses seres poderosos. Henrik, então, sugere que a fazenda destruída possa ser essa mesma, construída pelos descendentes de Thor, e que Eric poderia ser um desses descendentes, o que deixa Christine em choque. Chegando à fazenda, Christine e Henrik pedem que Eric aguarde na entrada enquanto eles verificam o local. No entanto, ele decide segui-los e entra no que resta de um prédio queimado. De repente, ele cai no chão, dizendo que não consegue se levantar. Christine e Henrik o ajudam e percebem que ele pisou em um sigilo.
Henrik, então, chama alguns trabalhadores para ajudá-los a cavar embaixo do sigilo. Enquanto isso, Hathaway chega com um grupo de atiradores de elite do Exército dos Estados Unidos. A equipe monta um acampamento fora da fazenda, e Hathaway orienta que os atiradores só devem disparar contra Eric caso a situação se agrave. Quando os trabalhadores terminam de cavar, eles descobrem uma caverna. Henrik sugere que ele e Christine desçam, deixando Eric na superfície para evitar que seus poderes sejam ativados. Dentro da caverna, eles encontram runas usadas para registrar o conhecimento dos deuses mortos, além de uma árvore que Eric já havia visto em suas visões, Yggdrasil, a árvore do mundo da mitologia nórdica. Além disso, encontram uma caixa de pedra que acreditam conter os objetos que têm atraído Eric para a fazenda. De volta à superfície, eles pedem para que Eric abra a caixa sozinho. Dentro, ele encontra o cinto, as luvas e o martelo de Thor. Ele veste o cinto e as luvas e pega o martelo, que começa a soltar raios dentro da caverna. Christine, confusa, observa, mas Eric usa o rádio para dizer que o martelo o está protegendo. Ele sai com o martelo em mãos e Christine fica aliviada ao vê-lo. Civis se aproximam para testemunhar Eric, levantando o martelo. Um dos atiradores de elite pergunta a Hathaway se pode cumprir a ordem de matar Eric, como estava planejado. Ela hesita, mas acaba autorizando. Quando Christine se aproxima dele, o atirador dispara, mas por um erro, acerta a cabeça de Christine. Eric, devastado, vê a mulher que tanto ajudou e acreditava estar ao seu lado morrer diante dele. Furioso, ele pega o martelo novamente, e quando o atirador tenta disparar outra vez, a bala é desviada. Eric convoca uma tempestade de raios imensa, deixando Hathaway e todos ao redor chocados. Antes que eles percebam o que está acontecendo, Eric começa a atacar com seus poderes, ferindo várias pessoas. Com o tempo, Eric é rotulado como terrorista, mas seu paradeiro permanece desconhecido, transformando Eric no vilão que ele sempre temeu ser. E assim, o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.